Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Lucas Paquetá pode pintar no Flamengo. Jogador deve ser comunicado nos próximos dias que será absolvido finalmente. Antony é o nome da vez para o ataque do Flamengo. Eu queria pedir a vocês para que deixem o like. Vamos lá, galera. Mete o dedo no like aí. Vamos bater 1000 likes nesse vídeo, porque parece que o Flamengo começou a pensar grande, pensou, né, de uma maneira, é Barco, é Paquetá, essa aposta nova aí do Antony, que a gente vai falar sobre ele e mostrar para vocês o perfil do jogador. Vamos subir o like. Tá chegando, depois da manhã já tem Flamengo e São Paulo jogando. Sabe aonde? No Maracanã. Então, mete o dedo no like. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do Flamengo para você. Galera, Flamengo tem interesse na contratação do jogador Antony. Esse é o nome da vez para o Flamengo nesse momento. Antony, vou dizer para vocês um negócio, tá? Ao contrário do que aconteceu com o Mickey, que a gente ironizou, criticou e tal, o Antony me parece um perfil um pouco diferente. Um jogador mais jovem, um jogador com 23 anos, assim, é uma aposta realmente, né? É claro que o Flamengo precisa encarar como uma aposta. Rapaz, tô vendo aqui que você esqueceu de deixar o seu like. Você. Então, rapidinho, mete o dedo no like aí para poder completar e a gente ter mais pessoas aqui acompanhando o nosso conteúdo. Mete o dedo no like aí. O Antony, a gente vai mostrar para vocês o perfil do jogador. É um jogador que os lances que eu vi, que assisti, se assemelha ao Bruno Henrique. As características dele físicas, né? Um jogador que ele, não vou dizer que ele é tão alto quanto o Bruno Henrique, que ele tem 1,85 m. O Bruno Henrique deve ser um pouquinho mais alto, mas é forte fisicamente, é muito rápido, tem jogadas muito boas individuais, de dribles. Então, assim, me lembrou também o Júnior Santos, ex-jogador do Botafogo, que hoje está no Atlético Mineiro. E, assim, um jogador barato. Então, isso é contratar por scout. É você olhar os números do jogador. Por exemplo, tem aqui, olha, dos 20 jogos possíveis, tudo bem que é MLS, que é um campeonato bem mais fraco, né? Mas tá aqui. O cara, 18 jogos, tem 6 gols e 5 assistências. Quer dizer, números razoáveis. Você está contratando o jogador baseando-se em algumas coisas, em algum perfil. Você precisa de um jogador rápido, de ponta, um jogador de força, de velocidade, que dê uma dinâmica de marcação, de equilíbrio, de apertar a marcação, a saída de bola, diante de um modelo de um treinador que gosta desse perfil, desse biotipo de jogador. Detalhe, o Antony, os lances que eu assisti, claro que DVD, meu amigo, tu contrata até o Vitinho, né? Eu sei que vocês devem estar pensando isso e eu concordo também. Mas os lances que eu assisti desse jogador, cara, é um jogador versátil, que ele joga tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita. São várias jogadas pelos dois lados, chegando também em alguns momentos como jogador centralizado, como um falso 9, fazendo gols. Inclusive, recentemente, né, acho que tem 1 ou 2 semanas, ele meteu um golaço, joga no Portland, na MLS, ele deu um balão no jogador adversário na ponta esquerda, conduziu em velocidade, driblou mais um na entrada da área e meteu lá na gaveta uma finalização parecida com aquela do jogador agora, João Pedro, fez pelo Chelsea contra o Fluminense. Um verdadeiro golaço. Claro que não está comparando nada, daqui a pouco falar o Antony, então, passou a ser o novo Bruno Henrique, o novo Júnior Santos, João Pedro, nada disso. É uma aposta. E que, pelos números e pelo que a gente viu, dá para a gente poder apostar e entender que não pode ser ele o substituto, né, de um jogador que valha 100 milhões, como o Cebolinha,
né? Como o Gerson, como outros que o Alcaraz. Não, uma aposta, que o Flamengo encare como uma aposta, que aí sim pode ser que dê certo. Lembrando que o Antony, a gente quando olha aqui a posição dele, joga mais pela esquerda, mas também joga centralizado e pela ponta direita, jogador de 1,85 m, 23 anos, tem contrato com o clube da MLS até 2026, o valor dele está em 5 milhões de euros avaliado, e a gente vê aqui que é um jogador que passou pelo futebol brasileiro, né, revelado pelo Joinville, Corinthians, jogou na base do Corinthians, passou por Portugal no Arouca, voltou para o Joinville e do Arouca foi para o Portland vendido por 3,2 milhões de euros. Quer dizer, um jogador barato, não iria onerar os cofres do Flamengo e seria uma aposta para uma posição que o Flamengo hoje está carente, porque todos que o Flamengo coloca ali não conseguem performar. Agora a gente vai falar de um grande jogador, gente. Olha, uma possibilidade que é real, quem acompanha a gente sabe, a gente já discute isso há algum tempo. Existe nesse namoro, podemos dizer assim, uma vontade de fazer acontecer em todas as partes, que é o Lucas Paquetá. Lucas Paquetá será absolvido. A notícia hoje, a gente recebeu essa notícia hoje bem cedo, antes das 8 horas da manhã, publicamos no nosso Instagram e também, né, isso repercutiu também vindo lá da própria Inglaterra, o ACO do clube inglês, do West Ham, dizendo que, segundo suas fontes, o jogador já foi absolvido e só falta comunicá-lo. A gente também buscou nossas fontes para poder ouvir e disse que está muito próximo de se tornar realidade. A gente já vinha dizendo para vocês que uma punição do Paquetá, banimento, por exemplo, era praticamente impossível de acontecer, isso não iria acontecer, e que no máximo seria uma suspensão via Premier League, por exemplo, em número de jogos, tantos jogos na Premier League ou tantos meses na Premier League, seria algo voltado para a Premier League, mas segundo essa fonte, ele vai ser absolvido. E aí muita gente começa a confundir as coisas e começa a dizer, o Paquetá absolvido, chance zero dele jogar no Flamengo. Nada disso. O Paquetá, ele tem muitas chances de jogar no Flamengo porque ele quer jogar no Flamengo. Mas eu vi alguns colocando, ele estava negociando por 60 milhões de euros uma ida para o Manchester City. Porra, tem gente que nem sabe e está noticiando errado. Não era 60 milhões de euros, não. Era 105 milhões de euros. Era o valor que o Manchester City ofereceu para o West Ham. E ele seria negociado por esse valor. Fábio, então já era. Ele vai para o Manchester City ou para outros clubes. Não, porque com todo esse imbróglio, o valor de mercado dele caiu, ele perdeu performance e no futebol é assim, cara. É momento. Né? Você não pegou o bonde naquele momento, como o pai do Gerson falou para mim no aeroporto, eu nunca mais esqueci, e o bonde passou. O City, outros clubes já têm lá os seus jogadores. E o Paquetá, ele precisa reencontrar o seu futebol. E no entendimento do staff, do jogador, ele precisa de carinho, ele precisa estar próximo de onde ele sempre foi feliz. O Paquetá não quer um clube de segunda linha do futebol europeu, que era o que iria pintar para ele nesse momento. Ele quer um clube que ele possa ganhar títulos, que ele coloque na sua galeria títulos, como ele ganhou na base vários e agora, né, jogando profissionalmente, ele quase não ganhou. Ele saiu do Flamengo em 2018, no ano seguinte o Flamengo começou a ganhar tudo. Ele vai e roda Milan, não ganha nada. Clubes ruins, clubes que não conseguem disputar títulos. Lyon, a mesma coisa. Aí o West Ham ainda conquistou lá uma Copa dessas da Inglaterra aí, que não me lembro o nome agora, mas foi um dos títulos que ele conquistou por lá. Conference League. Obrigado aí. A gente sempre atenta aqui, a galera acompanhando e nos passando aqui a informação. Então, assim, ganhou uma Copa América pela seleção brasileira, ele quer ser campeão.
Então, em se querer ser campeão, é Flamengo, amigo. Ele quer o Flamengo, o West Ham quer negociar o jogador. Só que é o seguinte, num primeiro momento, o West Ham decidiu que o valor de negociação é de 30 milhões de euros, mas tem negócio por um valor inferior a esse. Aí a gente vai ter que entender. O Flamengo estava tentando o negócio por empréstimo, né? O West Ham não quer empréstimo, quer 30 milhões de euros. O Flamengo tem o argumento de que o jogador vai se valorizar muito ficando um ano aqui por empréstimo, tendo a Copa do Mundo no ano que vem, porque possivelmente ele vai arrebentar aqui, é um jogadoraço, tem a Copa do Mundo e o West Ham, ao invés de ter os 30 milhões de euros agora, ele pode ter esse valor, né, multiplicado, ter muito mais, né, daqui a um ano, quando o jogador estiver jogando uma Copa do Mundo, estiver como titular de uma seleção brasileira, porque possivelmente ele vai herdar a vaga do Gerson na titularidade da seleção brasileira. Aliás, ele era o titular daquela posição, caiu de produção, teve todo esse imbróglio, o Gerson acabou assumindo. Gerson se escondendo na Rússia, não vai voltar mais para a seleção. E aí o Paquetá jogando aqui, né? Essa é a grande chance dele, é o desejo dele. E tá aí, olha, jogador Lucas Paquetá. E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte: o Paquetá, ele fez essa postagem nas redes sociais. Gente, em 12 minutos, mais de 400 mensagens. A torcida do Flamengo invadiu a postagem do Paquetá. Volta para casa, volta para o ninho, garoto do ninho, volta para casa, filho, volta logo, vem, volta para casa, volta para o Mengão, cria, estamos te esperando, cria. Nosso novo camisa 8, disse aqui o Cauãzinho, monstro, volta. Cara, todas as mensagens foram no sentido de chamar o Paquetá, né, de trazer ele, pedir para que ele volte para o Flamengo. Queria saber de você. Para você, o Paquetá deve ser o novo camisa 8 do Flamengo? O Flamengo deve investir, ir lá e contratar este jogador? Acrescentaria bastante ao meio-campo do Flamengo, já que é um jogador versátil, joga em várias posições. Comenta aí, participa, deixa o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Vem Paquetá, vem ser feliz no Mengão. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.